Gente, tudo bem? Vamos terminar o ano fazendo uma breve reflexãozinha. Prometo que não é longa, tá? Final de ano é uma época muito gostosa, né? Até falei um pouco sobre isso nos stories passados aqui na Segunda Sincera. Eu acho uma época muito gostosa. É uma época em que existe uma energia fluindo no ar, uma energia altruística, uma energia mais humana, né? As pessoas se conectam mais. É uma época que, por diversos motivos, toca mais a população, né? Acho que existe mais desenvolvimento da empatia nessa época e eu particularmente acho isso muito benéfico, né? Eu vejo algumas pessoas discutindo essa questão do altruísmo aumentado em algumas situações ou a caridade às vezes feita por alguns motivos que não sejam a caridade em si, né? Por exemplo, pessoas que fazem caridade para divulgarem no Instagram ou pessoas que fazem caridade para, na verdade, se sentirem bem, mais do que pensando no benefício que a outra pessoa vai ter ao receber aquele ato altruístico, caridoso. Enfim, eu vejo algumas pessoas e teve um movimento aqui no Instagram criticando um pouco isso, né? Por exemplo, um post de uma empresa do Sul que disse que quanto mais compartilhamentos de uma foto de um cachorrinho, eles iam doar rações, né? Então as pessoas compartilharam muito, mas eu vi algumas pessoas falando, pô, não compartilhe para fazer marketing para a empresa, né? Isso não é bacana. Eu acho que existem ponderações a ser feitas, tá? Essa é a minha base reflexiva de hoje. O que eu quero dizer? Quando a gente vai estudar moral, e acho que um dos patronos do estudo moral é Immanuel Kant, ele dizia que atos caridosos sem serem um fim por si só, né? Então, se você não faz caridade por fazer caridade, porque existe um dever moral, esse ato caridoso não é moral. Tá? Então, por exemplo, se você faz uma caridade para se sentir bem, mesmo que você, por exemplo, não divulgue, esse ato, na verdade, não é moral. Isso não quer dizer que é um ato aprazível, não é um ato admirável, é um ato bom, mas não é um ato puramente moral, tá? Então, se uma empresa, por exemplo, vai fazer uma doação ou vai patrocinar algum evento ou vai fazer alguma ação social baseada, por exemplo, na diminuição do tanto de impostos que paga, essa não seria uma ação moral, né? Mas não deixa de ser uma ação boa. E é óbvio que o mundo ideal seria um mundo em que as pessoas fizessem as ações cívicas e morais assumidas como dever e não com um ganho secundário em cima disso, né? Esse é o mundo ideal, sociedade ideal, mundo das ideias, né? Mas ele não existe, né? Ele não existe. Então, a minha opinião é que fazer caridade, mesmo que seja por motivos escusos, às vezes nem são tão escusos assim, é melhor do que não fazer, certo? Eu acho que a gente fazendo caridade, mesmo que seja para divulgar no Instagram, a gente consegue movimentar pessoas, a gente consegue mobilizar pessoas, a gente consegue influenciar outras a fazerem a mesma coisa e a gente consegue ajudar mesmo que seja alguma comunidade ou alguma pessoa que seja durante um tempo determinado, né? O desafio humano é a gente conseguir levar esse espírito que existe no final do ano para o ano inteiro, mesmo que seja por motivos secundários. Eu acho que a gente tem que ser, sim, mais caridoso, fazer mais papel social, porque, infelizmente, a gente vive num mundo e num país extremamente desigual, num país extremamente díspare e no qual a gente sabe que depender da força pública não é algo para agora, né? A gente tem que cobrar o poder público e isso tem que ser uma constante também, mas a gente pode tentar disseminar um pouco dessa energia e dessas ações sociais nós mesmos durante o ano inteiro, tá? Minha última reflexão é que acho que a gente não deve criticar a caridade por motivos secundários, porque a caridade ser exaltada ainda é um reflexo bom na sociedade, né?
Se as pessoas estão fazendo isso, por exemplo, para ganhar fama, ou para ganhar reputação, ou para melhorar a reputação, qualquer motivo que seja, querendo ou não, de uma forma torta ou não, isso quer dizer que a caridade, a ação social ainda é algo aprazível e admirável numa sociedade. E eu tenho muito medo se um dia isso não for mais, né? A gente tem perdido algumas coisas, alguns valores ao decorrer do tempo, mas a caridade acho que ainda é um dos valores que são aprazíveis e admiráveis. Então esse é meu recado de final de ano e meu recado para o ano que vem. Vamos tentar ser mais caridoso, vamos tentar nos mobilizar mais nesse sentido. E obrigado por me acompanharem aqui. Abraços.